amigo, boa noite. Estudar mais um capítulo, ou pelo menos uma parte do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante para todos nós. E esse capítulo que coube a nós, bem-aventurados os aflitos, é um tema muito importante, porque o que é aflito? São as pessoas que sofrem, né? E aqui na Terra não tem como deixar de sofrer. Não precisa falar nisso aqui, não precisa? Então eu estou atinando aqui para a palavra aflitos. Nós estamos passando agora no planeta Terra essa mutação planetária, né? A Terra está mudando em todos os aspectos, de terceira para a quarta e quinta dimensão. Isso está gerando muita aflição em todos nós. O mundo da política também está revoltado, né? Não é só no Brasil. Então, tudo isso está inserido aqui que nós vamos estudar hoje, ó, no capítulo 5. Então, vamos lá. Olha o que Jesus fala aqui para nós, ó. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Então, vamos lá. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiças, pois que serão saciados. Olha, essas colocações do Cristo, se não tivermos uma visão de reencarnação, nós não vamos entender isso aqui. Como é que pode ser bem-aventurado a pessoa que está chorando? Né? Como é que pode ser justiçado uma pessoa ter justiça na vida dela, se aqui nessa encarnação ela está sofrendo e não vê nenhuma salvaguarda lá na frente? Então a doutrina espírita ela prima pela reencarnação para exatamente nós entendermos o mecanismo da vida. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. É a palavra do Cristo, está lá em Mateus. Então, eu chamei a nossa atenção para o assunto do capítulo, porque todos nós aqui na sala, em qualquer lugar do planeta, todos têm aflição. Passa por essa ou aquela. Pode ser o mais bilionário em dinheiro, ele tem problema. Então, esse é o assunto da noite. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, tem mérito em ser pobre? A maioria quer ser rico. Mas aqui não está falando de pobre, de dinheiro, falta de dinheiro, não. Pobre aqui é no sentido de humildade. Aquela pessoa que não é orgulhosa. É o contrário do orgulho. Bem-aventurado, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Uma pergunta, o que é reino do céu? Várias religiões pregam que a gente vai para o céu. Não. Todos sabem o que é céu mesmo? Gente, céu é sinônimo de consciência tranquila. Se você está com a consciência tranquila, em qualquer lugar é céu. Se a pessoa está com a consciência pesada, se ele deve alguma coisa, eu acabei de ler agora a história de Pilatos, quando ele desencarna, depois ele reencarna, sem os braços, e o companheiro nasce cego, gêmeos os dois. Por quê? Tinha consciência pesada. Então nós aqui presentes, precisamos entender que céu é a consciência tranquila. Está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então isso é fundamental. Tá certo? Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos, né? Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. São colocações profundas do Cristo e que a maioria da Terra não compreendem. E a doutrina espírita vem explicar para nós. Então, na sequência do item 3, os Espíritos, pela misericórdia de Deus e pelas bênçãos de Jesus, vêm nos ensinar. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação.
Então aqui está falando agora de rico, das pessoas que têm tudo, sim, materialmente, que acham que não precisa de nada. Não é bem assim. Pode ter tudo materialmente falando, mas é fundamental, é imprescindível a gente observar se todos os ricos da terra realmente enriqueceram sem fazer nada de errado, se está 100% com a consciência tranquila. Espero que tenha muito assim, mas não é fácil não. Quantas pessoas enriquecem em detrimento da miséria do outro? Quantos patrões não pagam o que devem aos funcionários? Só isso já traz uma consciência pesada. O que mais? Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ó, que é essa fome aqui? Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos, quer dizer, obrigados a gemer e chorar. Então, o que Jesus está falando? Falando de vida futura. Porque se nós, nessa encarnação, estivermos cometendo algum delito com a consciência pesada, podemos ter certeza absoluta que na próxima encarnação as consequências vêm. Isso é sério. E aí, então, com esse conhecimento, o que cabe a nós que já temos esse conhecimento? Tomar todo cuidado com a nossa consciência. Não deixar nenhuma marca para trás, de espécie alguma. É fácil? Não é não. Não tem ninguém aqui perfeito. Perfeito é só Deus. Mas, quanto menos erro nós cometermos, quanto mais justo nós formos no dia a dia, em tudo, melhor para nós. Né? É o assunto da noite. Então, por isso que chama justiça das aflições. Agora sim entra os Espíritos falando, ó. Olha lá a palavra, ó. Somente na vida futura podem realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Que vida futura é essa? A encarnação futura. Então, para quem não aceita a reencarnação, não consegue compreender isso aqui. Eu tenho um cliente meu lá, participo na igreja evangélica, ele disse que já jogou pedra no centro espírita, no passado. Aí conversando com ele, já tem 5 anos que a gente está conversando, outro dia ele chegou, Marcos, você sabe que eu estou começando a aceitar a reencarnação? Aí eu peguei na mão dele, falei, parabéns. Mas eu fui falar para minha mãe e ela não aceitou. Eu falei, mas deixa sua mãe quietinha lá, já está com 80 anos. Se você aceitar, já está bom. Não é aceitar, é compreender. A gente só aceita uma coisa quando compreende. Né? Ó, sem a certeza do futuro, estas máximas, que máximas? Essas daqui que Jesus falou. Ó, né? Sem essas máximas seria o quê? Um contrassenso, claro. Jesus estaria errado se não tivesse a reencarnação. Olha que sério. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende, ó, a conveniência de sofrer para ser feliz. Então não é que Deus quer que a gente sofra, não é isso. Deus é amor. Não é Ele que quer que a gente sofra. É nós que cometemos erro em vidas passadas e, consequentemente, dentro da lei de causa e efeito, agora a gente vem passar pelos resgates. É um casamento que não dá certo, é uma pessoa que não consegue fazer o que ele quer, é um corpo físico defeituoso. Tudo isso é consequência do passado. O que é que nós aprontamos em vida passada? O que mais? Eles dizem, ó, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por quê? Exatamente porque uns estão com a consciência mais tranquila e outros mais pesada. Até mesmo tem pessoa que está com a consciência tão pesada e ela não sofre tanto. Sabe por quê? Chama misericórdia de Deus. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Se o espírito não está preparado ainda para passar certas provas que ele precisa passar, ele vai passando devagar. Aí numa encarnação ele vem, não sofre tanto, na outra ele já sofre um pouco mais, até ele amadurecendo espiritualmente para poder superar aquele peso que ele tem que passar. Isso é muito importante, está dentro da lei, dentro da justiça de Deus. O que mais? Por que nasce uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito
né, que justifique essas posições? É o assunto de hoje. Ó. Qual é a razão dessa disparidade na Terra? Uns andam de avião supersônicos, outro mora debaixo da ponte, no mesmo planeta. Qual a razão disso? Lei de causa e efeito. Olha, não tem como, meus irmãos, deixar a doutrina espírita. Se tem uma coisa na Terra que não existe, é espírita. Se você escutar alguém falar, eu também já fui espírita. Mentira, nunca foi. Porque quando a doutrina espírita entrar dentro da alma da pessoa, ele não deixa de ser espírita. Não tem como deixar de ser espírita. Porque a doutrina espírita vem explicar tudo. Estudar a doutrina mesmo. Né, buscando conhecimento, e agora com esse código, ciência, filosofia, para explicar quem é Deus, que é a doutrina espírita, muitas vezes a gente desencarna devendo para nós mesmos. Você pode até dever para os outros, mas quando você deve para você é mais perigoso. Porque dever para os outros pode te perdoar, agora você não se perdoa. Você não cumpriu o desiderato que você prometeu para você mesmo nessa encarnação. Isso é sério. Ó, porque uns nada consegue, ó, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, olhando aqui pelo lado material, parece que está tudo errado. Ao olho material, a gente não consegue entender. Nós temos que enxergar com o olho espiritual para entender a justiça de Deus. Isso é fundamental. Por isso que precisa estudar a doutrina espírita. Lá no Amor e Caridade, onde eu participo, nós estamos, pela terceira vez, nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. Estamos já na pergunta, no final da pergunta do livro. São 1019 perguntas, nós estamos terminando. Mas leva o quê? 2 anos para terminar o livro. Mas é muito importante, a gente está estudando em conjunto. O que mais? Outra coisa importante, ó, a fé no futuro. Que futuro é esse? Não é amanhã, sexta-feira. O futuro da vida espiritual. Então, quando você compreende, tem essa fé no futuro, você não tem mais preocupação com a morte do corpo. Pode desencarnar o filho, a mãe. Se você tem essa fé no futuro, você vai compreender que a pessoa venceu a etapa dela. E para vencer a etapa, independe se a pessoa está com 80, 90 anos, se ela está com 5 ou 10. Cada espírito vem determinado para viver aqui, pela lei divina, um tempo. O tempo, se for 20 anos, vai ser 20 anos. Então é preciso que a gente tenha essa fé no futuro para compreender o desencarne, principalmente numa pessoa em tenra idade. Senão não compreende. Então, terminando ó, a relação. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, ó, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, não basta, dizendo a mensagem aqui, só acreditar na vida espiritual. Tem que entender o mecanismo da justiça divina. E aí, para muitos irmãos nossos, com todo o respeito, que não estudam esse mecanismo, não consegue compreender. Não consegue compreender. Porque não aceita ainda a palingenesia. Você sabe o que é palingenesia? Reencarnação. Aí alguém fala assim, mas a palavra reencarnação não está na Bíblia. Não está mesmo não. Mas essa palavra que eu falei está. Palin, do latim, quer dizer muitos. Palin, muitos. Genes, vida. Palingenesia. Vai lá na Bíblia, está lá escrito. A reencarnação é de todo o tempo, claro. Ó, entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Claro, se não for perfeito, não é Deus. E sendo perfeito, nós sabemos que Deus é perfeito, Ele não erra. Então, se tem alguma coisa que está errada aqui na Terra, não é de Deus, é nossa. Claro que é. Aí só a reencarnação para explicar isso. 100%.
Por isso que eu chamei a nossa atenção, que esse assunto é fundamental para o nosso dia a dia, para o resto da vida, compreender tudo. Tudo. Eles necessariamente têm todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, compreender Deus não é fácil no nosso patamar de evolução. Porque na escala evolutiva dos planetas, nós somos o segundo mais atrasado. Mais atrasado do que nós só tem o umbral. Os espíritos rebeldes. Nós estamos na segunda escala. Agora que a Terra, citando aqui, repetindo, já entrou na quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Nós até então conhecíamos só 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. Isso é dimensão. Agora nós entramos na quarta. A quarta é invisível aos nossos olhos. O celular agora está dando um show na quarta dimensão. Computador, a internet de um modo geral. Então a quarta e quinta dimensão, ela é espiritual. Certa feita perguntaram para o Steve Ralph, já desencarnou, físico famoso, ficou todo paralítico, né? Como é que ele tratava as pessoas que faziam pergunta imbecil para ele? Ele, um cidadão físico, um dos mais famosos dos últimos tempos. O repórter, como é que você tolera esses pessoal que faz pergunta idiota? Ele respondeu, eu achei legal na entrevista que eu vi falando. Ele falou, não, quando essas pessoas chegam perto de mim, eu vou para 9ª dimensão. Eu não estou entendendo de quarta, o camarada está falando de 9ª dimensão. Olha como é que esses espíritos enxergam a vida. Então a dimensão espiritual, ela não é visível ainda para nós. Jesus trabalhava todas as dimensões na Terra, andava sob a água e não afundava. Por quê? Porque ele conhecia as dimensões. Se é soberanamente bom e justo, Deus, né, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Claro, uma vez que o Criador é perfeito, é tudo perfeito dentro da lei de Deus. Agora, se tem alguma coisa que nós não gostamos, não é culpa dele, é culpa nossa. Pode ter certeza disso. Logo, as vicissitudes da vida deriva de uma causa. Olha que interessante. O que é vicissitude? Os problemas da vida, né? Deriva de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, toda causa que acontece conosco é justa. Se não está andando de moto, tranquilo, de carro, de repente vem um acidente, sem ele perceber, está na mão dele e ele decepa a perna. Nossa, um rapaz novo perdeu a perna. Mas vai ver a lei de Deus, a razão pela qual, volta o passado dessa alma. Por que ele perdeu aquela perna? O que ele fez no passado? Inexoravelmente, a lei não muda. Quem tem que mudar somos nós. Isso o de que cada um deve bem compenetrar. Compreender isso que nós estamos falando. Por meio dos ensinos de Jesus. É Jesus que falou. A doutrina espírita veio complementar, abrir o leque, através da ciência e da filosofia. Deus pôs os homens, olha lá, na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a razão, gente, essa palavra profunda, da causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, olha como é que a lei divina trabalha milimetricamente com o tempo. Na época em que Moisés trouxe os primeiros mandamentos, 10 mandamentos, ele falou de uma lei séria, olho por olho e dente por dente, que perseguia até a 5ª geração. Era preciso que essa lei, na época, pela dureza do nosso coração, por falta de razão ainda, e era nós mesmos encarnados, precisava dessa lei na época, 4.000 anos atrás. Vem Jesus e apaga completamente a lei de Moisés. Enquanto Moisés manda perseguir até a 5ª geração, Jesus manda amar o inimigo.
O amar um amigo já não é fácil, ele mandar amar o inimigo. Fazer bem aquele que persegue e te calunia. A gente tem dificuldade de fazer bem para o amigo. Olha como é que Jesus mudou completamente a lei. E 1800 anos depois ele manda o Espiritismo. Porque o homem, que somos nós, o Espírito, já está com a razão mais aberta. Esses garotos de hoje, que está nascendo agora, criança índigo, criança cristal, que quer dizer luz divina, tem uma facilidade, muito mais do que no passado. Agora vem a causas atuais das aflições. O que está acontecendo com a gente agora? Por quê? De duas espécies são as vicissitudes da vida. De duas espécies. Ou, se o preferirem, tem duas origens bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Quer dizer, alguma coisa que está sofrendo, que nós estamos sofrendo as consequências, é causa dessa encarnação mesmo. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que ganham o salário mínimo, que hoje está 1.320, e conseguem viver até mais ou menos com esse 1.320. Tem pessoa que ganha 10 mil reais por mês e vive devendo. Não sabe administrar os 10 mil reais. Por quê? Aqui, causa atual. Nunca devemos gastar mais do que ganhamos. Isso é sabedoria. A pessoa, de acordo com o que ele ganha, ele tem que administrar aquele dinheiro dele. Senão ele entra em dívida, entra em processo negativo, ele cai na depressão. Essa é a primeira causa aqui. Tem nada a ver com vida passada. Quantas pessoas fazem isso? Outros enveredam para vício de cigarro, bebida exagerada. Vai causar um problema, também é dessa vida. E vai. O outro dirige em alta velocidade, também não tem nada a ver com vida passada. Outros engravida a mulher, né? E a mulher se engravida, sem mais, sem menos. A lei está aí. Se a mulher está fértil, vai engravidar. Então quem tem que evitar a gravidez é o homem e a mulher. Tem nada a ver com vida futura, a vida passada. Tudo está aqui. Agora outras causas, quando é da vida passada, não tem como fugir. Pode amenizar, pode. Eu conheço essa história que é muito interessante. Não é interessante, não é? Triste. O cidadão era dono de engenho, dono de fazenda. E meu pai trabalhou no engenho, de fazer garapa, fazer açúcar. Movia a cavalo. O cidadão trabalhou a noite inteira, pondo cana ali, a noite inteira. Quando foi 6 horas da manhã, deu sono. Claro, ele dormiu em cima o cavalo tocando o engenho, ia dormindo. O patrão chegou, viu ele dormindo, homem materialista, foi lá, empurrou ele, o braço entrou na engenhoca, a engenhoca comeu o braço daquele homem. E o patrão mandou ele embora. O patrão criou uma dívida kármica? Criou uma dívida kármica. Jamais podia fazer isso. Resumindo a história, esse patrão desencarna com esse peso na consciência. Reencarna, agora numa família pobre, trabalhadora, e entrou numa fábrica de descaroçar algodão. E quando ele já estava com a idade que ele enfiou a mão do rapaz na engenhoca lá, ele descaroçando o algodão ali, a marca pegou um dedo dele e comeu o dedo dele. Todos os funcionários falaram, nossa, mas logo fulano, ele era tão bom, ele é tão bom, por que perdeu um dedo? Por que ele perdeu um dedo? Porque ele fez alguém perder um braço. Aí alguém pergunta, mas ele tinha que perder um braço? Tinha. Por que ele não perdeu o braço? Porque nessa encarnação nova agora ele era eminente bom. Ele ajudava todo mundo, desprendido. Quantas pessoas ele ajudou? Então, com esse bem que ele fez, amenizou, perdeu só um dedo. Então, não é necessário que a pessoa cumpra o mal do jeito que ele fez. Ele pode pagar com o bem. Isso é fundamental a gente entender isso. Por isso que tem aquela frase, o amor cobre multidão de pecado. A doutrina espírita não usa muito essa palavra. Remontando-se à origem dos males terrestres,
reconhecer-se-á que muitos são consequência natural, olha lá a palavra, ó, do caráter e do proceder dos que suportam. O nosso caráter é fundamental, gente. Claro que nós sabemos que é. Fundamental. Vou dar um exemplo simples de caráter que a gente muitas vezes falha dentro de casa. Eu tenho uma luta comigo. Acabar de almoçar e lavar o prato. Mas se eu largar o prato sujo em cima da mesa, eu estou faltando com o meu caráter. Ah, mas lavar um prato? Eu não estou lavando para minha esposa, para minha irmã. Estou lavando para mim. É eu que estou crescendo com isso. É sério isso. Escovar dente. Eu vou escovar o dente e deixo a torneira aberta. Sabe quantos litros de água gasta com a torneira aberta? 20. Faz o teste. 20 litros se você deixar a torneira aberta. Não custa nada fechar, mas a maioria não usa o caráter. Não fecha a torneira. É sério isso. E isso pega a gente despercebido. É sério. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Olha lá, de seu orgulho, de sua... Olha lá, imprevidência. O que é imprevidência? Esse exemplo que eu estou dando, simples, que passa despercebido por nós. Quantos, olha lá, se arruinam por falta de ordem, de perseverança? Olha, gente, seríssimo. Pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Limitar seus desejos. Acabei de falar agora de uma gravidez indesejada. Quantos existem por aí? Agora mesmo. Conversei com uma pessoa de frente à minha casa. É sério, revoltada. Por quê? Não vou falar aqui porque não vem o caso. E eu coloquei aqui. Isso aqui é meu. É ou não é? A mensagem está errada? Não, está certíssimo. Olha lá, quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, e nas quais o sentimento não tomou parte alguma. Quantos casamentos? Casa pela beleza. O homem é bonito, a mulher é bonita, então se atrai e casam, sem saber se tem sentimento. Que é pior ainda. Pelo dinheiro, então, a maioria, no passado. Hoje, eu acho que não está fazendo mais isso. Olha lá, continua. Quantas dissensões, e funestas disputas se teria evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Que é o que a nossa amiga ali citou. Quantos interesses monetários atrapalham a nossa vida, complica a nossa vida. E nós temos, se nós não tomar cuidado, parece que agora o pessoal já acordou bastante, nós temos aí uns exemplos seríssimos, são as novelas. As novelas são marotas, elas só ensinam isso que ela falou lá. Só luxo, coisa para o dinheiro. Então, não dá mais para assistir novela. Eu já fui noveleiro, mas já tem 20 anos que eu não vejo novela mais. Quantas doenças, gente, e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, excesso de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Aqui agora é seríssimo para os pais, Más tendências dos filhos. Não se educa filho de 3 anos para cima, educa lá no ventre da mãe. A mãe tem a obrigação de conversar com o espírito. Perguntaram para o Chico certa feita, a moça chegou e falou: Chico, olha, eu estou grávida. Como? Ô Chico, que idade que a gente deve educar a criança? Olha, minha irmã, quantos meses você já está casada? Ela falou: tem 3 meses. Ele falou: você já está atrasado há 3 meses. Mas como assim? A partir do momento que você engravidou, você já pode conversar com o espírito. Vai educando ele. É espírito velho. Velho, nós somos velhos no tempo. Seríssimo. Para quê? Para mudar as tendências, as más tendências. É proibido tomar uma cervejinha? Não, a doutrina espírita não proíbe nada. Mas quem bebe uma cervejinha exagerado,
não está dominando as suas tendências. Isso é sério. Por fraqueza, olha aqui, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o quê? Os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, a tola vaidade, que produzem a secura do coração. Olha que tristeza. Indiferença, fraqueza, egoísmo, orgulho e a tola vaidade. Gera uma secura no nosso coração. O que é secura? Falta de amor, falta de compreensão, falta de respeito, e vai para fora. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com o que são tratados e da ingratidão deles. O assunto é por demais importante para fortalecer em nós essa busca da verdade. Principalmente para quem está falando, né? Nós estamos comentando aqui, mas é uma luta que a gente tem que travar. Interroguem friamente suas consciências. O Espírito está falando, pergunta para você mesmo, porque não tem ninguém cobrando da gente. Não, nem Deus cobra. Quem cobra é a consciência. Olha lá. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se, as mais das vezes, não poderão dizer. Isso está falando para nós, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É ou não é? Desviou. É o que nós falamos ali, atrás. E está aqui, né? Se ela tivesse corrigido lá no passado, não tinha acontecido isso. Eu tenho duas histórias para contar também que vai ilustrar. Olha lá, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Que é o caso que ela acabou de citar aí. Então, o que nós estamos guardando hoje na nossa consciência é que nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Ninguém é culpado de nós não ser felizes, senão nós mesmos. A mulher não é culpada, o marido não é culpado, o filho não é culpado, nós somos o culpado. 100%. Ninguém pode me atingir, a menos que eu permita. Se eu permitir, mas se eu não permitir, ninguém me atinge. Isso é sério. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, que ele é o errado, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte. Existe sorte? Não, não tem sorte. Tem 4 coisas que você pode riscar do seu dicionário: sorte, azar, coincidência e acaso. Isso não existe dentro da lei. Não existe. Tudo tem uma causa. Olha lá, a providência, que é Deus, né? A má fortuna. Então ele acusa a má providência, a má fortuna, a má estrela, né? Ao passo que a má estrela é apenas a palavra, incúria. O que é incúria? Falta de cuidado, negligência. Acabei de falar aí do escovar dente, não é simples. A gente às vezes é negligente, não fecha a torneira. É grave, seríssimo. Os males dessa natureza, constituem indubitavelmente o quê? Um notável número de problemas dentro da vida. O homem os evitará quando trabalhar por se melhorar, moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, aqui está a nossa chave. Moralmente, moral. O que é moral? Pergunta 629, Livro dos Espíritos. Regra de boa conduta. Distinção entre o bem e o mal. Essa é a resposta da pergunta. Moral. Olha, regra de boa conduta. Ô Valentim, eu não posso ter uma conduta hoje boa e amanhã não. Isso não é regra. Tem que estar sempre educado, calmo, paciente. Sempre. Não é fácil para nós. Por que não é fácil? Porque nós não somos evoluídos tanto quanto. Distinção entre o bem e o mal. Se eu sei que é mal, eu não posso fazer. E se eu sei que é bem, eu devo fazer. De repente eu não faço o mal, mas não faço o bem, eu fico parado.
A lei humana atinge certas faltas, olha lá, ó, a humana, né? E as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez. Isso aqui na terra. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, a lei da terra. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Isso, então, a lei da terra prende a pessoa quando ele faz um erro e tira a pessoa até da sociedade. Mas vamos continuar aqui, ó. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio, ó, do caminho reto. Não há falta alguma, gente, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Isso é seríssimo. Por isso que nós não somos ainda eminentemente felizes, porque nós cometemos muitas infrações dentro da lei. Daí se segue que, ó, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido. Por quê? Por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. E eu peguei, a doutrina espírita não usa essa palavra pecado, né? Quem fala muito pecado são nossos irmãos católicos. Mas a palavra pecado, do latim, quer dizer isso aqui, olha lá. Pé torto. O que é pé torto? Andar errado. Daí surge a palavra pecado. Vamos terminar. Dão-lhe experiência só, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse e melhorasse. Quer dizer, se a vida terminasse no túmulo e a gente não fosse viver mais, aí valeria a pena comprar uma arma e sair matando e roubando. Levaria vantagem. Mas não é assim. A vida continua. E tem pessoa que acha que é assim, morreu, acabou. Por isso que ele comete erro. Então, fundamental nós compreendermos a sequência da vida e a volta da vida, porque a gente é responsável por nós mesmos. Confiante na impunidade, olha lá, ó, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Quantas pessoas pensam assim, na impunidade, que não vai ser punido? Ele continua errando. Se no começo da vida, ó, eu soubesse que hoje sei quantas faltas eu teria evitado, né? Nós hoje aí com 70 anos, que é o meu caso, quando eu tinha 30, se eu tivesse a visão de hoje, tinha deixado de fazer certas coisas. Vamos lá. Alguns fatos aí, ó. Você falou do fato, vou contar um aqui. O moço que Chico visitava no meio do mato, todo deformado. Chico Xavier visitava uma pessoa, cabeça grande, enorme, morava num barraco, no meio do mato mesmo. Olha que interessante, nada de interessante. E ele ia lá de vez em quando, dava paz. A mãe dele era uma gordona, cuidava do rapaz ali. Um dia um médico chegou, foi junto com o Chico, doutor, chamou o Chico do lado e falou: Chico, mas viver do jeito que esse rapaz vive aí não vale a pena? Não seria melhor aplicar uma eutanásia nele? Ele ia morrer devagarzinho, tirar ele desse corpo. Ele não falava, não enxergava, era um monstro. O Chico pôs a mão no ombro do médico e falou: Senhor, doutor, ele está escondido nesse corpo. Ele está escondido nesse corpo aqui. Em encarnações passadas, ele era um matador. Matou tanta gente, com tanta crueldade. E todas as vezes que ele reencarnava, os inimigos achavam ele. Agora, isso é emocionante. Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu esse corpo deformado para ele, para os espíritos não encontrar ele aqui. Já passaram por aqui, olharam para ele e falaram: não, mas esse aqui não é ele, não. E está só ele e a mãe dele aqui. Quanto mais tempo ele ficar nesse corpo, melhor para ele. Para que dá tempo dos espíritos esquecer ele, os inimigos dele. Olha que coisa interessante.
Esse outro caso, Chico também visitava a Valéria, né? Lá em Pedro do Couto. Todo mundo conhece a história da Valéria, mas eu vou contar aqui, acho que dá tempo. A Valéria toda paraplégica, muda, não falava, 18 anos sem falar, toda torta. Numa véspera de Natal, o Chico foi visitar a Valéria, sentou na cama dela do ladinho ali, e ela lá daquele jeito. E a mulher foi fazer um café. Ele pôs a mão na testa dela e falou: Valéria, amanhã é Natal, minha querida. Amanhã é dia que Jesus nasceu. Olhando para ela, fala Jesus. Ela começou assim a abrir os olhos e começou a mexer. E ele falou: fala Jesus. E ela conseguiu falar Zozus com Z. Ele chamou a mãe. Ô fulana, vem cá. A Valéria falou. A mãe veio e sentou. Fala Jesus, Valéria, para sua mãe ouvir. Ela tornou a falar Zozus. A mãe chorou, abraçou o Chico. Qual a mãe que não chora? 18 anos, nunca tinha falado. Chico chorou, foi embora. No outro dia, 7 horas da manhã, bateu na porta lá da casa do Chico. Era um mensageiro. Chico, eu vim te avisar que a Valéria desencarnou. Desencarnou naquela noite. Só falou 2 palavras. Jesus. Chico foi, né? Mudou para Uberaba, passou 40 anos. Foi internado. Eu lembro quando ele estava internado. O médico colocou lá proibido visita. Chico, você estava com o coração inchado, você não pode receber visita. Senão é um atrás do outro. Aí o Chico ainda falou para o médico assim: mas e o desencarnado? Eu falei: não, isso daí não tem jeito de proibir, né? 3 horas da manhã, o Chico conta que estava com uma dor terrível, falta de ar. Entra uma moça, bonita, sentou na cadeira. Chico, você sabe quem sou eu? Não sei, minha irmã. Quem é você? Que é isso, Chico? Você não lembra de mim? Eu falei: não lembro, meu irmão. Conheço muita gente. Fala o seu nome. Eu falei: não. Fala o nome da sua mãe. Ela falou: não vou falar, você tem que lembrar de mim. Sabe, Chico, aquelas visitas que você fazia para mim era muito importante. Eu guardei tudo que você falava. O Chico falou: eu não sei quem que é a senhora. Ela falou: vou falar uma palavra e você vai saber quem sou eu. Olhou dentro dos olhos dele e falou: Zozus. Valéria, é você? Cadê aquele corpo feio, mal quebrado, mal formado? Brincando com ela. Aí ela contou: ah, Chico, que uma das encarnações passadas eu suicidei. Suicidei várias vezes, por isso que eu vim naquele corpo, para mim não andar, não falar. Olha o assunto aí da reencarnação. E agora, Chico, você está com dor? Estou, minha irmã. Onde está doendo? No coração. Ela pôs a mão no coração dele, olhando nos olhos dele, falou para ele assim: agora fala Jesus, Chico. E ele falou: Jesus. E ela tirou a mão. Diz o Chico que a dor sarou na hora. Ele levantou, adquiriu energia, ela deu um abraço nele, um beijo, e voltou para o mundo espiritual. A enfermeira chegou, o Chico estava sentado. Foi, doutor Chico? Eu falei: não, estou bem, meu. Chamou o médico, olhou. Uai, o que foi, Chico? Sabe que o remédio fez efeito assim? Falei: não, doutor, o remédio é bom sim, mas foi uma visita que eu recebi. Olha o amor que ele levou lá para ela, que a gente pensa que não vale. E encerrando essa outra que eu gosto muito também, a professora carbonizada e o marido. Essa professora morava em São Paulo, aqui na Casa Verde, perto da Marginal GT ali, espírita, mas ela não conseguiu dar aula em São Paulo e veio para uma cidade do interior, perto de Ribeirão Preto, solteira, e foi dar aula e conheceu um moço. E foi amor à primeira vista. O moço também era professor e começou a namorar e de repente casaram. Quando casou, o rapaz não aceitou nem os livros espíritas. Falei: não, ele era de uma religião ortodoxa. Você não põe esse livro dentro da minha casa, dentro da nossa casa, não. Ela, como estava apaixonada, era um rapaz, deixou os livros lá fora, queria queimar. Falei: não vou queimar, não. Então deixa que eu levo lá em São Paulo. E continuou. Aí teve um filho, o segundo era uma filhinha, 2 filhos. E eles tinham um fusquinha.
Um dia os dois estavam andando no fusquinha, o tanque cheio de gasolina, os meninos não estavam juntos, deu um curto-circuito no carro e pegou fogo. E os dois morreram carbonizados. O jornal anunciou, televisão. Bem, passado pouco tempo que tinha acontecido o acidente, a moça comunicou lá no Centro Espírita, em São Paulo. O coordenador, sabe, conheceu ela, falou quem era. Nossa, minha amiga, e aí, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Assim que eu desencarnei, a doutrina espírita me ajudou demais, eu já fiquei sabendo que desencarnei. O problema é meu marido. Ele está lá dentro da nossa casa, e eu vou lá para socorrer ele, e ele me expulsa dizendo que eu sou um demônio. Eu não sei como fazer. Olha a falta de conhecimento. Aí a espiritualidade se condoeu, foram lá, buscou o rapaz. Quando ele chegou no centro, foi difícil comunicar, porque não aceitava, mas acabou comunicando. E aí o mentor espiritual falou, olha, meu irmão, Deus não erra, está tudo certo dentro da lei, vamos ver por que aconteceu isso com vocês. Voltou o passado dos dois, ambos eram marido e mulher em Portugal, tinha uma padaria, e ele estava quebrado, sem dinheiro, ia fechar a padaria. Ele saiu, deixou a mulher na padaria e roubou, fez um roubo. Lá não conta como é que ele roubou, só que ele roubou muito dinheiro. Ele chegou, já era 7 horas da noite, pôs o dinheiro em cima da mesa, perguntou para a mulher, não tem mais funcionário aí não? Não, já todos foram embora. Ele abriu o jornal e falou aqui, ó, vamos pagar todas as nossas contas. Vai, mas você roubou dinheiro? Eu roubei. E na hora que foi, eu roubei, saiu uma funcionária do banheiro, que estava no banheiro e não sabia. Aí ele levou o susto, nossa, ela vai contar que eu roubei. Foi lá, fechou a porta, fechou todas as portas, juntou ele e a mulher, pegou a moça, amarrou, pano na boca, ligou o forno de açapão em alta temperatura e colocou ela dentro do forno. Torrou, desinfetou o forno, ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo? Na terra não, para a família ela sumiu, foi sequestrada, mas a consciência cobrou. Então é o assunto de hoje, meus irmãos. Nós encerramos aqui, agradecendo a todos, né? Deus seja sempre louvado, a nossa eterna gratidão pela doutrina espírita. E a gratidão pelo convite.